Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um papo de escola bíblica e para participar da revista de hoje que fala sobre a sutileza dos movimentos dos desigrejados. Será que é possível ser crente fora da igreja? Existe uma igreja fora da instituição? Existe um tipo de movimento que seja menos institucionalizado? Então vamos falar sobre isso, sobre o movimento das pessoas que vivem fora da igreja, sem igreja ou não querem da igreja. E a gente vai ver que a palavra de Deus nos orienta um pouco diferente, tá? E para comentar sobre isso, pastor Mário Germano, pastor há quantos anos já, pastor? Um tempo. Um tempo bom. Um tempo bom. E aí ele veio aqui participar com a gente, faz parte da diretoria da igreja, pastor há muitos anos, e veio aqui tratar um pouco sobre esse assunto, né? E já viu que ele veio com coisa aqui, está preparado o negócio, né, pastor? É um assunto, assim, bem momentâneo, né? Pois é um fenômeno, né, desse movimento dos desigrejados que está rodando não só o Brasil, né, mas o mundo. E a gente vê que isso aí não é de hoje já, né? Já é desde a igreja primitiva a gente já viu coisa assim, né? que já acontecia isso, né? Então, a gente vê que hoje, pela situação que o mundo vive, né, tá trazendo assim mais pessoas adotando esse fenômeno, né? Por causa da pandemia e outras coisas aí. Mas nós temos a lição de hoje aqui, que mostra para nós que isso aí não justifica, né? Não justifica e que não é possível a pessoa ele ser um eu sozinho. Eu sozinho. Eu até escrevi aqui um eu sozinho, porque hoje muita gente ele quer ser um eu sozinho. E isso não existe, né? E a revista aqui, eu até queria, eu quando estava lendo a revista, eu até escrevi aqui que essa visão panorâmica aqui para nós hoje, que o tempo aqui eu sei que é um tempo curto, né? E nós temos essa visão panorâmica da revista aqui, quando, dentro do texto áureo, que eu quero falar um pouquinho dele aqui, e dos pontos, né, que a gente vê aqui, no primeiro ponto, segundo, terceiro ponto aqui da lição, quando fala da visão do movimento dos desigrejados, né? E também, no segundo ponto, fala da natureza da igreja neotestamentária, né? Testamentária. Então, a gente encontra aqui que a igreja do Novo Testamento, né? Também, e temos aqui o terceiro ponto, né? Que fala da importância da necessidade da igreja. Então a gente vê que, como o senhor falou, né? É uma coisa que sempre existiu, né? Sempre existiu. E hoje em dia tá por causa de pandemia, coisas assim, né? Então, só que hoje, né? Hoje a gente vê que os desigrejados, né? Eles estão divididos aí em 3 grupos, né? Que são, primeiramente, os feridos, aqueles que estão feridos, os isolados e também os ideológicos, né? Então, isto aí tem trazido, né, uma certa preocupação para aqueles que hoje são chamados por Deus, né, para pastorear a igreja, para edificar igrejas, né? Porque nós temos que ver aqui, né, dentro da lição, que a lição ela procura dizer para nós tanto da igreja local como da igreja espiritual. Então a gente tem que fazer essa divisão dentro da lição aqui, porque a gente vê que a igreja espiritual, é lógico, ela não precisa de um templo aí de concreto, físico, né? De concreto e tal. Concreto e cimento, porque a gente vê que a igreja espiritual, aqui nós encontramos que a Bíblia mostra para nós que ela é um corpo, né? Ela é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ela está distribuída em todo o mundo. Está distribuída em todo o mundo. E ela não precisa do concreto nem do cimento.
Mas A igreja que vai morar no céu, né? Que nem é dizia a antigamente. igreja que vai morar no céu. Mas, porém, né, esta igreja que é espiritual, ela necessita, né, ela necessita ter a comunhão junto com os irmãos. Porque no livro de Atos, mostra para nós, lá no capítulo 2, diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Tinha tudo em comum. Então, Deus, quando em Cristo Jesus ele instituiu a igreja, nós encontramos que o próprio Jesus, lá no livro de Mateus, né, 16, quando Jesus ele disse lá para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi a igreja espiritual. Só que depois, em Mateus 18, Jesus ensinou sobre a organização da igreja. Ele falou assim, olha, se o seu irmão pecar e tal, está aqui no livro de Mateus 18, né? A gente podia até fazer essa leitura. A gente não tem muito tempo aqui, como eu disse, para a gente fazer muita leitura, fazer muito comentário, mas nós encontramos que aqui no capítulo 18, né, nós encontramos que Jesus, ele disse, né, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, repreende-te ti ele só, se ouvir, ganhasse o teu irmão. Se não ouvir, porém, toma contigo mais ou duas pessoas, para que essa questão seja decidida pelas palavras de duas testemunhas. E diz aqui ainda no verso 17, caso não der ouvido, dize à igreja. Olha só. Então, essa igreja que Jesus falou aqui, quando se tratava aqui do pecado de um irmão aqui, ele falou que era para dizer à igreja, era uma igreja organizada. Uma congregação, né? Sim, era uma congregação, onde ali estavam os apóstolos, né? Porque o próprio Jesus, nós encontramos aqui no livro de Efésios, né? No livro de Efésios, que foi ele mesmo que deu. Diz aqui lá no Efésios capítulo 4, né? Versículo 11, diz assim, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outro para pastores e mestres. A organização, né? Sim, daí aqui diz assim, olha, para que ele deu isso? Para a preparação dos santos para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. Então precisa ter, né, esta organização. Essa igreja espiritual, ela está organizada dentro dessa estrutura. Sim. Então, e a revista mostra isso aqui, né? Sobre a organização do corpo, né? Quando fala aqui do corpo humano. O corpo humano, ele tem que estar organizado. Por exemplo, o meu rim tem que estar funcionando, o coração tem que estar tudo de acordo, né? Porque o corpo tem que estar de acordo. A igreja de Cristo espiritual, ela é assim também, ela está funcionando, espiritualmente está tudo de acordo. Então, o que acontece? Acontece que hoje, né, nós encontramos que aqueles desigrejados, como é chamado aqui, né, eles estão alegando que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que começou com Constantino, né? E tudo. Mas tudo isso aí, né, a gente vê que não é uma verdade. Né? Não é uma verdade. Na verdade, teve essa história, tudo aqui, quando Constantino ele assumiu as rédeas. Ele potencializa, né, aquela igreja local que tinha uma certa organização. Ele maximiza dentro da estrutura do Estado, né, e aí dá até outras formas, né, como inclusive o papado, né, que não existia até então. Então veio existir. Mas isso aí nós encontramos que desde Jesus, lá Jesus ensinou, lemos aqui, ó, né, que Jesus já falou da organização entre os seus discípulos ali. E o próprio Jesus ia à sinagoga, sim, participava, congregava, ministrava. Ali tinha a organização. Então, isso aí não cola não. Não cola não. Isso aí é uma conversa, né, para as pessoas que estão aí desiludidas, né, ficou desiludido, né, e deixou de ter conhecimento da história, deixou de ter conhecimento daquilo que o próprio Jesus disse aqui, né? E depois, quando nós vemos que a igreja do início, ela teve, né, a sua organização, né? Por exemplo, um exemplo muito clássico que nós temos
É o capítulo 15 do livro de Atos, quando teve a assembleia. Nós encontramos que a igreja ali estava organizada. Aqui no capítulo 15 do livro de Atos, diz que alguns desceram da Judéia, ensinava que se não fosse circuncidado, conforme o costume ensinado por Moisés, eles não podiam ser salvos. Aqui foi a questão da circuncisão, né? Eles queriam ali fazer a circuncisão, Os convertidos, né? Para os novos convertidos. Nós encontramos que na igreja tinha os gentios, né? Tinha os judeus gentios, e eles achavam que o gentio tinha que ser circuncidado. Daí, olha o que a palavra de Deus diz. Surgindo da parte de Paulo e Bernabé grande contenda, discussão entre eles, resolveram que esses dois, e alguns dentre eles, fossem os apóstolos anciãos a Jerusalém. E eles foram enviados lá pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, descrevendo a conversão do gentio. Causavam grande alegria entre a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Olha só. Então aqui falava da organização. Já existe, sempre existiu. Sim, existia. Então, essas pessoas aqui que hoje querem alegar que não existia aqui, está aqui. Pronto, né? É só ler a palavra de Deus, observar bem. E aqui, depois de tudo isso aqui, o que aconteceu? Teve aquela assembleia, né? Teve aquela assembleia ali, onde eles trataram do assunto, foi resolvido aquilo ali, né? E na decisão, a decisão ali foi que eles deveriam estar no verso 20, que eles deveriam abster-se das comidas contaminadas, dos ídolos, das imoralidades sexuais, da carne de animais sufocada e do sangue. Foi a decisão ali. E foi resolvido aquilo ali. E daí, nós encontramos aqui no verso 11, que os apóstolos, eles falaram assim, olha, os gentios, nós cremos que eles foram salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma como eles também foram, que foram aqueles lá do Velho Testamento. Né? Então, pastor, o senhor vê que realmente, biblicamente falando, né, já sempre teve essa estrutura. Sim. Mas o senhor trouxe uma questão dos desiludidos, né? A gente entende que são pessoas que podem ter participado ou não da igreja e de alguma forma eles se decepcionaram, se desiludiram. Sim. E por quais motivos o senhor acha que pode ter causado essas desilusões? Então, por causa eu acho que, por exemplo, no nosso tempo agora, esse fenômeno está aumentando, é por causa da teologia da prosperidade, que não cumpre as promessas que são feitas. E eles são muito agressivos com os crentes, né? Em fazer promessa, e essas promessas não se cumprem, porque existe por trás disto, né, um interesse pessoal, né, um interesse financeiro e tal. Aí o que acontece? Acontece que essas pessoas ficam escandalizadas, se ferem, daí eles falam assim, olha, eu vou ser crente lá no meu canto. Eles têm uma má experiência, né? Eles chegam na igreja, tem uma promessa de... Até muitas vezes tem, até dentro nossa, né? Não, vem para Jesus que você vai ganhar carro, minha casa, vai ganhar alguma coisa. E a pessoa um movimento chamado aí por todos aí na linguagem, o neopentecostal. O neopentecostal oferece muita coisa que não condiz com a realidade do evangelho. Que não condiz com a realidade. Então essas pessoas são os feridos, né? Eles ficam desiludidos, né? Escandalizados, né? Agora é o seguinte, a gente tem que ver que dentro desse contexto aí, nem todos são iguais. Não, existem os homens sérios, existem aqueles que querem que a igreja cresça, porque o próprio Pedro diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, né? No conhecimento. Agora, esses movimentos têm aparecido aí, né? Têm aparecido aí sutilmente, né? Sutilmente, e tem estragado muita gente. Apresentando um falso evangelho, evangelho de facilidade, né? Evangelho da facilidade, né? E não é assim que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que os nossos pais aqui, aqueles que antes, né, no início da igreja aqui, sofreram, foram mortos, né? Não existe facilidade, né? Jesus falou, quem quiser vir após mim, está aqui. Nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Quer dizer, a vida cristã, ela tem que ser uma vida de negação. Renúncia. De renúncia, né? O próprio apóstolo Paulo, ele falou, eu já estou crucificado já, né? Ele crucificou a carne dele ali, né? Ele falou assim, e vivo não mais eu, mas a minha vida que eu vivo, eu tenho que viver na fé no Filho de Deus. E é assim que tem que ser. Agora, esses movimentos aí, estraga muita gente, tem estragado. Então, o conselho aqui, hoje aqui, da própria revista aqui, é que nós nunca vamos entrar por esse caminho, porque a gente vê que essas pessoas, depois que eles são feridos, são desiludidos, muitas das vezes leva eles a apostatar até a própria fé. Mas né? o senhor falou dos feridos aí, mas o senhor acha que algumas igrejas e alguns líderes espirituais, né, não tem uma parcela de culpa nessa questão dos feridos? Porque tem pessoas que muitas vezes sem a orientação devida, né? Às vezes um líder não orienta muito bem e ele fere a pessoa, né? Muitas vezes ele aplica um costume, uma doutrina, uma realidade que ele acha que é essencial para ele e ele acaba ferindo muitas pessoas. Às Sim, vezes, né? é porque é o seguinte, eu dentro da teologia, eu tenho aprendido uma coisa, que na palavra de Deus nós temos a verdadeira doutrina, a doutrina de Deus, nós temos a doutrina dos homens e temos as doutrinas dos demônios. Né? E, infelizmente, isso aqui que tem desiludido muita gente, ferido muita gente, são simplesmente doutrina dos homens, né? Que leva as pessoas a ser desigrejadas. Né? Então, essa doutrina dos homens que... E quando é desigrejado é bom, e quando se condizia, que nem é pior, né? Então... Que você é ferido, né? Por causa da doutrina de homens. Então, E a pessoa diz, eu não quero mais esse evangelho porque... Eu tenho encontrado muitas pessoas feridas aí, muitas pessoas desiludidas, que dá até dó. E tem sido uma situação muito difícil para que eles voltem novamente, porque as pessoas ficam tão feridas, machucadas, que eu conheço uma aí que era um crente fiel e tudo aí, hoje está adorando o Buda. Né? Adorando o Buda. Falei, mas como é que uma pessoa que conheceu o Evangelho, uma pessoa que foi salvo verdadeiramente, era um músico na igreja, hoje está adorando o Buda. Né? Hoje entrou pelo caminho, um caminho que ele, como uma pessoa que já foi cristão, ele não deveria entrar por esse caminho, né? Entrou. Por quê? Não quer saber mais da igreja evangélica, né? Então ele foi para outro extremo, né? Ele negou tudo que ele aprendeu, ele nem virou desigrejado, ele foi para o outro extremo, né? A gente que conhece a história, né? Então a gente vê que é difícil isso aí, né? Muito difícil, muito difícil. E o terceiro grupo que o senhor falou, qual foi? Então, o segundo grupo são os isolados. Os isolados. Né? Os isolados são que não tem igreja, né? Eles são pessoas que estão num lugar onde não tem igreja, né? E onde eles estão, muitas das vezes só tem seitas. Né? Nós não podemos confundir igreja com as seitas que existem aí. Hoje a gente vê que cada 2, 3 horas abre aí um lugarzinho aí e se coloca um nome lá, né? Porque a gente vê que a facilidade que a gente tem hoje aqui, por exemplo, no Brasil, que é livre, que é laico aqui, que não tem religião oficial, as pessoas abrem. Então, eu sei que os irmãos que estão vendo nós aqui hoje aqui, né? Eles vêem na internet esses escândalos que existem aí, essas pessoas aí que abrem essas... Escandalizam o evangelho através da igreja, né? Abre esses cantos aí, escandaliza o evangelho, né? E são verdadeiras seitas, né? Mas esses isolados que eu quero falar aqui são essas pessoas que estão em lugares, né? Remotos, remoto que não tem igreja. E eles não frequentam, porque aonde eles estão está tudo cheio de seita de movimentos, né? Que não condiz com aquilo que eles têm aprendido, não condiz com a verdade que é Jesus, né? Então, o que acontece? E é difícil para essas pessoas, né?
Então, o que eles têm que fazer numa situação dessa? Tem que fazer numa situação dessa, lógico que eles têm que procurar estar ali isolado mesmo, servindo a Deus, ele não vai deixar de ir no céu por causa disso, né? E dentro desse contexto também aqui, a gente vê que tem aqueles que por necessidade, estão isolados às vezes por necessidade. Qual é o caso, por exemplo, de pessoas doentes, né? Pessoas que já têm uma certa idade, né? E às vezes, eu conheci aqui mesmo, um irmão nosso aqui, que ele não tinha família para trazer ele para a igreja, então ele ficava isolado lá, né? Então, só que eles estão desigrejados porque por necessidade. Por necessidade, a situação que forçou eles a isso. A situação forçou eles a estar isolados. Agora, nessa questão que a revista está ensinando aqui, não justifica. Né? Não justifica, porque eles querem aqui alegar todos esses problemas aqui que não existia, que tem que ser o modelo da igreja primitiva, mas desconhecendo, né? O modelo da igreja primitiva. Desconhecendo, né? Então, irmão, nós encontramos aqui... E o ideológico, que o senhor trouxe aí também? Então, aí nós temos aqui os ideológicos, né? Porque, como eu disse aqui, está dividido em 3 grupos. Desiludidos, isolados e os ideológicos. Esse grupo ideológico, que a revista mais está apresentando aqui, que é o mais perigoso. É o perigoso isso aí? Esse é o mais perigoso, né? Porque as suas ideias, né, são ideias pessoal, né? Sem conhecer a história, sem conhecer a Bíblia, e acha que a igreja organizada é uma verdadeira corrupção humana. Né? Então, é uma filosofia de vida, na verdade, né? Sim. Esse povo aí, esses ideológicos, para falar aqui uma palavra bem pesada aqui, eles são uma verdadeira carne de pescoço, esse povo, porque é difícil. É um povo difícil, né? É difícil eles militam contra a igreja, né? Difícil de lidar com eles, porque eles arrumam tanta coisa dentro das suas ideias, né? Que traz uma dor para a gente até, né? Porque eles são apenas ideológicos, né? Sem conhecer as coisas. E vemos ser honesto, às vezes até conhece, né? Mas eles realmente lutam contra o sistema. Lutando contra o sistema, né? Lutando contra o sistema. Que o sistema, ele é favorável, como eu já ensinei aqui no início aqui, o próprio Jesus apoiou, né? E depois, irmãos, a gente vê aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele instituiu lá os presbíteros, né? Ali, lá em Creta, a gente encontra ali vários versículos. A Bíblia está cheia disso aí, da organização. Agora, vem esse ideológico aqui, né? Que eu já disse que é esse grupo mais perigoso que tem, com essas ideias, né? E faz todo esse estralhaço tudo aí, né? Faz estralhaço aí. Mas o pior de tudo esses ideológicos aqui, que o que eu tenho visto aí, né? Grandes homens de Deus, né? Grandes homens de Deus, que já foram grandes homens de Deus, hoje entraram por esse caminho. Lógico, nós não vamos citar nomes aqui. Mas depois vocês dão uma olhadinha na internet aí, tem, né? Internet você vai encontrar, né, esses ideológicos aí, que ele tem arrastado muitos grupos, né, junto com eles. O maior problema é esse. Porque se a pessoa eles só são inteligentes, eles falam bonito, Sim, né? fala bonito. E às vezes tem uma vivência da igreja. Sim, tem uma Vieram daqui vivência, né? Já foram pastores, já Exato. dirigiram, São mestres. tudo. Mas entraram por esse caminho. Então, é difícil lidar com eles, como eu disse aqui agora, né? É só Deus, porque essas pessoas, quando eles chegam nesse ponto aqui, né, eles começam a apostatar a fé. Né? Complicado. E apostatou a fé, o lugar dele é no inferno. Não tem outra palavra melhor para dizer. Né? Não existe na Bíblia. Então, aqui a lição, né, ela mostra isso aqui. Mas... Ô pastor, e a gente vê que a igreja, né, ela tem esse objetivo, né, toda essa estrutura, essa organização, tem esse objetivo de dar esse ajuste nas relações dos cristãos, né, de há uma certa distribuição de ministérios, de dons,
E é para isso tudo que a igreja está aqui, né? A fim de que coopere tudo para o crescimento do reino de Cristo, a pregação do evangelho, a comunhão. Sim, Então, a gente tem que entender que o salvo precisa de líder. Né? A gente precisa de líder, a gente precisa obedecer uma autoridade. Porque o problema aqui, todo o problema aqui é isso aqui, é a desobediência à autoridade, né? A desobediência aos líderes. Porque os líderes, irmão, ele não é líder porque ele quer ser líder, é Jesus que coloca. Nós lemos aqui, ele mesmo deu para o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu para que isso organizasse, fosse organizado, né? é do Senhor a obra, na Sim, verdade. a obra, ninguém é dono da igreja. Né? O dono da igreja é Jesus. E Jesus, como dono da igreja, ele já instituiu. Agora, ninguém, né, pode querer tirar isso. Né? Se ele quiser tirar, ele tem que arrancar a página da Bíblia. Isso aí não serve para mim. Né? Isso aqui não serve para mim. Escreve uma própria Bíblia, né? Escreve uma própria Bíblia. Mas né? está na palavra de Deus, não tem como a gente fugir disso. É muito triste, né? É, pastor, nosso tempo realmente bateu aí. Né? Então, eu só quero aqui para me terminar aqui nas minhas considerações finais aqui, né? Que no nosso texto áureo, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vai aproximando aquele dia. Esse dia aqui a gente sabe que é a vinda de Jesus. Quando esse texto áureo aqui foi dito lá no livro de Hebreus, nós encontramos que o livro de Hebreus foi escrito para os judeus que queria voltar ao judaísmo. Né? Então, aqui diz aqui, não deixando de congregar, né? Como igreja. Comunhão. Tem que estar, né? Estar congregando como igreja. Então, nós encontramos que hoje eles têm feito isso aqui, mesma coisa com aqueles judeus, né? Então, os salvos em Jesus, eles carecem de liderança, né? Eles necessitam obedecer os seus guias, obedecer isso aí em amor, né? É isso que a Bíblia ensina. Porque nós temos aqui um versículo aqui no mesmo livro de Hebreus 13, o versículo 17, que diz assim: obedeçam vossos líderes, submetam-se à autoridade deles. Porque a autoridade deles é dada por Deus. É dado por Deus. Para essa organização, não é da cabeça dele. Né? E submetam-se à sua autoridade, né? Porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Então, Amém. Os pastores, eles têm que prestar conta a Deus, daquilo que ele está fazendo com a igreja, que é uma organização aqui na terra. Né? Ou seja, aí diz assim, dom que ele recebe não é dele, é de Deus, e agora, ele vai prestar conta. A parte B do versículo que diz assim: obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Né? Então, nós temos que obedecer essa autoridade que foi dada por Deus. E isto é da vontade de Deus. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Agora, esse zoom aqui que a revista mostra para nós aqui, que tem essas opiniões próprias aí, opiniões humanas aí, Deus não está nesse negócio com eles não, né? Porque eles não têm peso, né? Eles não têm. Entendi. Não tem. Obrigado então, pastor. A gente sabe que o tempo é curto, né? E o senhor trouxe bastante coisa. Ó, quem quiser aprender mais, vem aqui na Escola Bíblica Dominical. O pastor Mário Germano, ele está sempre ministrando. Ele não é professor da escola porque ele está envolvido com a diretoria da igreja, muita coisa. Mas é um homem de Deus, a gente tem aprendido bastante. E graças a Deus por o senhor ter vindo aqui, pastor, participar com a gente. Sim. Você que foi um desafio, né? Eu fico... Não. Mas é legal. Eu não estou muito acostumado assim com a modernidade hoje, né? Eu sou mais do tempo antigo aqui, mas graças a Deus, Deus tem nos dado assim, para nós, né? Assim, a gente tem procurado se esforçar também para aprender, né? Nunca deixar de lado o ensino, porque o ensino, eu tenho entendido uma coisa, ele é aquilo que lida com aquilo que é mais sensível do ser humano, a mente, né? A mente. E a gente tem aprendido, né? Tem aprendido e aprendido bem, porque tem muitas pessoas que não aprenderam bem, né? E entraram por esse caminho aqui, como nós dizemos aqui, depois fica desiludido, sai e entra por essas coisas aqui. Não só aquelas pessoas que são mais simples, mas também aquelas que estão lá
no alto escalão, vamos usar essa palavra aqui, né? Alto escalão, que eu digo é o seguinte, que já... Né, São esclarecidos. São esclarecidos, são pessoas que não são incultos, né? São cultos. Tá? Tá bom, hein? Tá bom, então. Quero agradecer ao senhor, continuar orando pela vida do senhor. Sim. A gente vai encerrar aqui. Eu fico feliz com essa participação aqui e espero que eu contribuí aqui um pouquinho, né? Lógico que a gente não pode, né? Tem tanta coisa Vem aqui. para a escola né? dominical aprender, aqui tem que vir para a escola dominical. Tem que vir para a escola porque a escola dominical, o que ela é? Ela é a teologia da igreja. Amém. Né? A teologia da igreja, né? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica. Amém.